Nas linhas e entrelinhas do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, de 1 a 13. Estas linhas que acabei de ler foram ditas por um João que deixou muitas coisas para trás para se dedicar a seguir a Jesus Cristo. Ele era filho de um empresário da área pesqueira chamado Zebedeu e estava consertando junto ao pai e irmão o material de pesca quando ouviu Jesus Cristo lhe dizer: "Venha comigo". Foi por volta dos anos 90, no final do primeiro século da nossa era cristã, que ele escreveu o texto que citei. Estas linhas registravam que no início o Verbo já havia, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, que foi por meio do Verbo que todas as coisas foram feitas e que sem o Verbo nada teria sido feito. Lendo as afirmações sem muito mais informações, poderíamos deduzir que o ex-pescador virou um professor de gramática e passou a gostar demais de verbo. Ou que o ex-pescador entrou em alguma escola filosófica e, como elas, queria ser o verbo que eles chamavam de logos, a plena sabedoria, o definidor do ético, a força motriz do universo, o criador de tudo, etc. Afinal, nos dias do ex-pescador, era possível dar uma mesma resposta para as questões que se seguem. Quem fez surgir o universo? O Verbo. Quem define o certo do errado? O Verbo. Quem define o que é lógico? O Verbo, ele é a razão. O Verbo tinha status, era preexistente, era igual a Deus, era Deus, possibilitador e criador do universo. Mas quem era o Verbo, o Logos, no texto escrito por João, o ex-pescador? Ele responde no capítulo 1, versículo 14, que era o unigênito do Pai, que assumiu um corpo humano e veio morar entre nós. No capítulo 1, versículo 16, ele diz que é Jesus Cristo vindo ao mundo, que dá graça sobre graça a todos. No capítulo 1, versículo 17, ele diz que era Jesus Cristo, o Deus unigênito que veio do seio do Pai para mostrar a nós a face do Pai. Então, nas entrelinhas, ele estava dizendo: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 ao 3.